Olá, meus queridos, voltando aqui a Gustavo Tavares, eu estava pensando em que música eu ia falar, sobre qual música eu ia tratar com vocês hoje aqui, e de repente eu pensei, tá decidido, eu vou falar sobre o primeiro disco da Cristina Mel, Tá Decidido. Muito legal esse disco, um disco de 1990, e eu vou abrir logo com um pedacinho para vocês ficarem aí relembrando esse descasso, que foi uma coisa assim, uma novidade que apareceu pra gente no início dos anos 90. Na realidade foi gravado no final dos anos 90, lá para outubro ele foi gravado ou lançado aí quase no final do ano, mas foi uma novidade muito grande nos meandros da música gospel brasileira, na música cristã contemporânea. Solta um pedaço aí, meu filho. Tá decidido, vou ter Cristo como amigo, dizer não ao inimigo, e da palavra vou viver. Tá decidido, perfeição é dom divino, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Logo de cara a gente vê aí a guitarra do Samuel Ribeiro, da banda Sinal de Alerta. O disco ele foi gravado em dois estúdios, no Rio de Janeiro, onde a Cristina Mel é residente, né? Foi gravado no Masters, no Rio de Janeiro, e foi gravado também uma parte no Comep, em São Paulo. Naturalmente, no Rio de Janeiro, por causa da residência da Cristina Mel, e o restante em São Paulo, porque a gravadora é uma gravadora que funcionou em São Paulo, a gravadora Bom Pastor. Bom, esse disco aí traz muitas novidades, traz algumas questões que a gente pode levantar aqui. Por exemplo, a Cristina Mel surgiu gravando um repertório inteiramente de versões. Versões de música da Amy Grant, da Eve. Foi um tempo até que a Amy Grant estava num sucesso tremendo na música gospel, né? Estamos falando de novo de 1990, e esse vinil trouxe essa novidade de músicas versionadas por uma professora de inglês, que é a própria Cristina Mel. Cristina é formada em inglês e foi professora de inglês, então para ela isso foi muito fácil, né? Bom, o disco ele traz um pouco de funk, como essa música aí, funk americano, não é esse funk carioca que dos meus ouvidos, né? Funk americano, super funk negro, né? Música negra. E é isso. O disco veio com essas versões que a própria Cristina fez. Já falei dos estúdios. E essa questão da gravação desse disco traz um ingrediente interessante, porque foi juntada aí componentes de 4 bandas da música cristã contemporânea para trabalhar nesse disco. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. Vamos soltar mais um trecho. As coisas que já confessei, jurei que acreditei, mas na verdade não me transformei, eu só me enganei. E esse jeito fácil de viver e de Deus me esconder não consegue mais satisfazer. Tá na hora de eu crescer, tá decidido. Outra coisa que eu posso falar para vocês, que a Cristina Mel, ela trouxe várias inovações, né? A Cristina com uma voz fabulosa, com alcance, né? Tanto alto como grave e tal, assim como é a voz da Amy Grant, da Sandy Perry, a voz da Eve, né? Cantoras que ficaram também conhecidas no Brasil nos anos 80 e 90, cantoras internacionais. E a gente vê, por exemplo, a Cristina Mel lançou assim, na capa, 1990, a capa traz uma foto da Cristina Mel e ela vestida de calça comprida. Assim, para alguns de parte de entendimento mais fundamentalista, vamos dizer assim, a calça comprida foi um choque, né? Mas eu não vejo nenhum problema na calça comprida, uma calça comprida decente, como essa calça comprida que a Cristina Mel veio trajando nesse disco. Mas se você olhar, por exemplo, tem vídeos da Cristina Mel de 1990 cantando Tá Decidido. Ela foi, por exemplo, um programa do Carlos Apolinário, que foi um evangélico político de São Paulo, já falecido. Ele tinha um programa no rádio em São Paulo e depois migrou para a televisão esse programa, que levava até o nome dele.
E se você olhar o vídeo, a Cristina Mel só aparece no vídeo da metade para cima. Em nenhum momento a câmera focaliza a Cristina Mel inteiramente no vídeo. Isso me faz lembrar, inclusive, olha que coisa interessante, em 1956, o Elvis Presley foi tido como um cantor assim que atingia de maneira negativa a tradição da família americana, porque foi no pós-guerra, era uma época diferente, o mundo estava mudando, e ele foi num dos programas mais famosos da TV americana, que era do Ed Sullivan, e por essas reclamações, foram quebrados os discos dele, com divulgações que fizeram desfavoráveis ao Elvis. E quando ele foi nesse programa, por essas questões, a câmera só focalizou o Elvis do meio para cima. Porque ele dançava, mexia as pernas, e em momento algum isso apareceu nas imagens. Foi vetada essa imagem do Elvis inteiro na televisão. E a gente vê aqui a questão da Cristina Mel, que foi aparecendo nesse programa Caso Apolinário, só do meio para cima. Né? Como eu falei, não focalizou a Cristina totalmente cantando. E você pode achar também outro vídeo do antigo programa Renascer, do Silas Malafaia, que poucas vezes ele desce um pouquinho a imagem da Cristina Mel e volta e fica da metade para cima. Então tinha essas questões aí nos anos 90, enfim, algo assim, que hoje, como é que fica isso, né? Enfim. Mas o disco é um disco muito bom e foi reunido aí 4 bandas brasileiras para trabalhar nesse disco da Cristina Mel. Até porque em 1990 ele trazia ainda a influência dos anos 80, que teve o surgimento de várias bandas na música gospel brasileira, na música cristã contemporânea. E daí houve aí essa junção, né, de músicos de 4 bandas. Banda Sinal de Alerta, que foi o Samuel Ribeiro, o guitarrista, Banda e Voz com o Natan Brito e toda a equipe da Banda e Voz, a Banda Azul também, e o Rebanhão. Então essas 4 bandas participaram do disco da Cristina Mel. Ouçamos mais um trecho. Cristo por amigo, dizer não ao inimigo, e da palavra vou viver, tá decidido. Perfeição é tão divino, eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de A gente lembrando dessa citação que eu fiz sobre essas 4 bandas, algumas coisas ficaram bem convenientes para que as bandas participassem do disco da Cristina Mel. Porque Sinal de Alerta, essa banda do Rio de Janeiro, Banda e Voz do Rio de Janeiro, Banda Azul, Minas Gerais, se não estou em erro, acho que Minas Gerais, e Rebanhão do Rio de Janeiro. Mas aí se você for olhar, por exemplo, a banda Sinal de Alerta fazia parte do cast da gravadora Bom Pastor, de São Paulo, a mesma gravadora desse disco da Cristina Tá Decidido. A Banda e Voz fazia parte do cast da gravadora Bom Pastor, desse disco Tá Decidido da Cristina Mel. A Banda Azul fazia parte do cast da Bom Pastor, do disco Tá Decidido da Cristina Mel, disco em vinil, tá? Só nos anos 90 lá que foi masterizado para CD. Apenas o Rebanhão, que nessa época fazia parte da Gospel Records, uma gravadora paulista, né, paulistana, ou seja, estava tudo ali centralizado em São Paulo, em termos de gravadora, 3 bandas da mesma gravadora que a Cristina Mel, e o Rebanhão, ali com Pedro Braconoa, que foi tecladista e tal, fez arranjos aí nesse disco, que era da Gospel Records, gravadora de São Paulo, na época do disco Princípio. Né? Enfim, e isso no disco o disco foi sendo divulgado, né? O disco foi bem recebido, a novidade da voz da Cristina Mel, todo mundo gostou. Eu lembro até que essa influência da Cristina Mel cantando músicas até assim, no funk americano, né, que eu mencionei aqui, e isso até me influenciou porque 7 anos depois, 6 anos depois, eu fiz umas músicas para enviar para Cristina Mel, músicas em parceria com o meu irmão, Marcelo Tavares, e eu pensei o seguinte, poxa, vamos fazer funk americano, porque ela gosta de cantar funk, né? E a gente gostava do funk também. Então, dentro dessa perspectiva,
Nós fizemos essa música aí, ó. O funk. Hoje eu canto a melodia nova que sempre me acompanha. Quem escuta o som desse som comprova que a alegria a alma ganha. Melodia que dá gosto de ouvir. Então é um funk que a gente fez pensando na Cristina Mel e não deu outra. A Cristina gostou e gravou essa música aí, que a gente fez até com o título de Melodia Nova, até por ocasião dos 25 anos da Rádio Melodia FM do Rio de Janeiro. Bom, mas voltando para cá, para o Melodia Nova, a gente vê que, por exemplo, Moisés de Souza, da banda Azul, ele atuou aí como direção de estúdios, né? Vários discos, o Moisés de Souza participou nessa função, e aqui não foi diferente. Deixa eu ver outra coisinha que eu queria lembrar aqui. Já falei das versões, dessa influência, né, do funk, que pra mim eu achei, caramba, ela canta funk, que legal, né? Funk americano. Um ano assim, não tinha nenhuma cantora cantando funk americano no Brasil, né? No Brasil, gospel. E realmente a Cristina Mel foi assim, uma surpresa, foi uma novidade muito grande naquela época, em todos os sentidos, né? Vamos ouvir mais um trecho? Me faz sentir Deus. Pronto, chega da minha música, vamos voltar para a nossa música Tá Decidido com a Cristina Mel. Depois daqui dos comerciais, né? Vamos continuar falando aqui da Cristina. Bom, esse disco, como eu disse, são várias versões. A questão, por exemplo, da letra, falar um pouquinho da letra de Tá Decidido, que a Cristina traduziu para o português. Ela cita na letra, ela coloca o pronome como se fosse, ela coloca na letra ali como se fosse uma mulher cantando, né? Fica no feminino ali a letra. Embora no original a música é cantada por um cantor, né? E ele canta na versão dando a entender que é um homem que está cantando. A letra da música converge para uma linguagem masculina e a Cristina fez a versão convergindo muito sabiamente, ficou muito legal, para uma versão em termos femininos. Vamos ver aqui o que está rolando aqui. Tá na hora de eu crescer, tá decidido. Vai, meu filho. Ouvir Cristo como amigo, dizer não ao inimigo, e da palavra vou viver, tá decidido. Perfeição. Vou passar um trechinho aqui que eu quero ir adiante. Mudar, elogios não dará, mas só com Cristo deve se importar, e como filho se tornar, tá decidido. Mais um pouquinho. Tá decidido. Aí ela mostra. E da palavra vou viver, tá decidido. Perfeição é dom divino, eu sozinha não consigo segurar a mão de Deus. A Cristina vem fazendo uns desenhos, né, agudo, super agudo, por fora aí com os vocais dos componentes da banda e voz, né, que vocês ouvem aí. Uma questãozinha aqui na letra, que está aqui, está decidido, quando fala o seguinte verso. Lá no finalzinho, na última estrofe. E por que fingir ser a melhor? Ó, tá no feminino, né? E aos outros desprezar. Se tudo Deus que é Senhor, foi quem me ofertou. Aí vem essa frase. Quando o mundo ver você mudar, aqui há um pequeno deslizezinho, pequeno subjuntivo, futuro do subjuntivo, o ver passa a ser vir. Então seria aqui o correto. Quando o mundo vir você mudar. Uma coisinha, o português é uma língua bem difícil, e ficaria dessa forma. Mas o disco em si é um descasso, marcou época, o disco está decidido da nossa querida Cristina Mel, que ninguém esquece desse disco, e é muito ouvido até hoje, tanto em vinil, quem tem a Vitrola, a Rádio Vitrola, tanto em CD, né, que é o meu caso aqui, eu tenho em CD, e quem ouve
Tá legal?